Bem, como você viu, nós vamos falar sobre o Shopping Bosque Grão-Pará. Está aqui conosco o Fabrício Cavalcante, CEO da JCC, que é Jereissati Centros Comerciais, que controla três shoppings no Brasil. O primeiro, que é Iguatemi, no Ceará, em Fortaleza. Depois tem um Campo Grande, que também é Bosque dos IPs. E aqui o Bosque Grão-Pará. Fabrício, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem, o shopping é lindo, ninguém tem dúvida, mas fica sempre aquele negócio. Ele abriu num período de grandes dificuldades. Grandes dificuldades no varejo, grandes dificuldades econômicas. Como é que ele conseguiu superar ou qual a dificuldade que ele está enfrentando no momento? Verdade. Mauro, eu acho que uma das coisas que surpreendeu o grupo aqui em Belém é o apetite que a cidade tem por bons produtos. Principalmente por shopping. Nós não temos praia, né? Não tem praia. Não tem, eu ouvi falar que você tem praia. Mas não dentro da cidade. Então o shopping é um grande elemento de lazer para a população. Verdade. Mas nós observamos que a cidade é muito sedenta. O cidadão de Belém sabe valorizar opções, bons produtos. Então, o shopping surpreendeu a todos. Era realmente uma preocupação muito grande, a gente sabia dos desafios, mas o shopping tem surpreendido. Todas as comparações que a gente faz, e dentro das associações tem sempre a possibilidade de fazer comparações com outros lançamentos de shoppings em outras regiões. Neste período, que foi um período atípico, né? Que se você pudesse não abrir, empresarialmente não abririam. Provavelmente não. Se eu tivesse 5 anos antes a possibilidade de saber que eu atravessaria uma crise como essa, eu tentaria desviar. Mas uma vez feito o investimento e uma vez você se conscientizando que você tem um bom produto, que o teu público vai valorizar isso, dá uma coragem maior de fazer Agora, Fabrício, investimentos. É um shopping bonito, numa área de abertura de fronteira, numa área de expansão da cidade, tem muita área em volta, é um bairro que vai nascer, né? Eu estou vendo novas torres, prédios surgindo lá em volta dos condomínios e assim por diante, então tem um futuro, a cada dia que passa, ele se valoriza muito mais. É um shopping que trouxe novos conceitos para a cidade. Primeiro, ele é todo horizontal, então o custo operacional dele deve ser bem menor do que os outros verticais. É um shopping com estacionamento descoberto, que é uma grande novidade para Belém, porque a gente sabe que aqui chove bastante e o sol nessa época também é impiedoso. Então, ou você estaciona com chuva, quando volta para o carro, ele está pegando fogo, não é? Sem dúvida. Como é que vocês superaram isso? A história do grupo é fazer investimentos de muito longo prazo. Então, quando a gente desenvolve um shopping center, não é só montar um shopping center, várias lojas uma do lado da outra em um prédio de estacionamento. A gente pensa no investimento como uma série de elementos, o shopping e outros investimentos que eu faço ao redor. A decisão de cobrir ou não cobrir o estacionamento foi uma decisão muito pensada, muito discutida, por causa desses elementos que você muito bem citou, Mauro. Mas nós entendemos que a decisão de cobrir o estacionamento nesse momento acabaria por atrasar ou impedir possíveis desenvolvimentos futuros para o empreendimento. Áreas de reserva para expansão. Exatamente. Então, se eu cubro um estacionamento simplesmente com a cobertura normal e transformar o estacionamento em um galpão, eu resolveria esse problema, mas eu limitaria a possibilidade de ampliar isso num curto prazo. E para nossa sorte, para nossa fortuna, frente ao bom desenvolvimento que o shopping tem tido, a gente chega em alguns dias que o estacionamento horizontal, por exemplo, está não lotado, mas ele chega perto do limite de que você tem que procurar uma vaga. Isso é uma coisa que não pode acontecer no shopping center, né? Você vai num shopping center, você tem que dar duas voltas no estacionamento, você fica maluco e vai para outro lugar. Então, ao passo que há 3 anos atrás a gente discutiu se iria cobrir ou não cobrir o estacionamento, a discussão que provavelmente vai acontecer nesse final do ano é quando é que a gente vai construir um estacionamento vertical que tem que ser confortável e que vai conseguir aumentar a capacidade que em alguns dias críticos, Dia das Mães, Namorados, Natal, eu começo a chegar perto do limite de ocupação. Isso está no master plan? Sem dúvida.
dúvida nenhuma. Uma torre com estacionamento vertical? Sem dúvida alguma. O grupo, só para te dar um histórico, o grupo quando começou a investir em shopping centers há 35 anos atrás, o grupo comprou uma salina em Fortaleza. Então, era uma região que não nascia absolutamente nada. Assim, quando era questionado, perderam completamente o juízo. Então, o grupo acredita que investir em shopping center, em desenvolvimento imobiliário, não é nem casamento, porque tem casamento que não dura 30 anos, é um plano de... Não é um plano de 5 anos, é um plano de 10, 15, 20, 30 anos. E tem um plano, um master plan, exatamente um plano diretor, que obviamente está sujeito a mudanças. Fortaleza, como eu estava te dizendo, teve a primeira expansão 10 anos depois da fundação. Eu não vejo um horizonte desse tamanho aqui em Belém. Vai ser muito mais curto pelo que a gente está observando. Então, você tem que ter um plano, nós temos esse master plan, agora temos que ter a flexibilidade de adaptar para realidades locais. Fabrício, hoje no mix do shopping, percentualmente, ele já está o que ocupado, comercializado? A gente tem 65% ocupado e perto de 75% negociado. E a meta de vocês, chegar ao final do ano com ele todo comercializado? Isso existe essa hipótese? O momento não é agora? Eu acho que esse é o ponto, Mauro. O momento não é agora. Montar um shopping center é mais ou menos como montar um time de futebol. Você precisa de jogadores capazes de jogar em posições diferentes. Como você muito bem falou no início, a gente está atravessando uma crise. Alguns segmentos, algumas cadeias, principalmente cadeias do sul do país, estão muito preocupadas, colocaram o pé no freio total, tiraram o pé do acelerador, colocaram o pé no freio. Então, se a gente partisse para uma ocupação total, para atingir um objetivo de 100% ou um número muito alto de ocupação, eu acabaria montando um time com mais goleiros do que eu preciso. Sim. Então não é o plano de vocês. Não, atrairia um tipo de operador que não é interessante para o mix. Não é interessante, eu começo a ter uma canibalização dentro do próprio shopping. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, muito cuidado. Mais uma vez, a gente não está olhando 2017. O que você acha que falta no mix atual? Um supermercado? Falta um supermercado, claramente. A gente tem necessidade, claramente, de uma livraria. E existe do mesma forma que tem um plano diretor, existe um plano de mix com diversos segmentos, com a quantidade ideal de lojas de cada segmento e que deve ser perseguido com prioridades diferentes, obviamente não só pela necessidade do shopping, mas como reflexo da economia. Para ser diferente, para atrair a população que está nesse miolo aqui do centro da cidade, que considera lá um pouco longe, né? O shopping requer uma estrutura de entretenimento maior, de eventos de um modo geral. Essa área de estacionamento serve bastante para isso, né? Mas está faltando, ainda não apareceu. Tem algumas... O shopping tem focado muito em entretenimento. O nosso objetivo é que a gente seja um porto seguro para a família de Belém, ou seja, que a família vá lá e eu tenha a capacidade de entreter e atender toda a família. Nós temos investido muito na atração de novos empreendimentos. Como não está fechado todos os detalhes ainda, e até por uma questão para evitar a competição, eu sei que seu programa tem uma certa... eu não vou conseguir controlar quem vai ouvir, então eu não posso assim, abrir todos os detalhes, mas com certeza o foco do shopping center do grupo hoje é entretenimento e lazer. Os shoppings estão deixando de ser puramente centros de compra. Então, eu preciso oferecer conforto, eu preciso oferecer segurança, eu preciso oferecer diversão, eu preciso oferecer uma experiência. Então, isso está absolutamente claro. A questão é como é que eu monto esse quebra-cabeça com os elementos importantes. Você falou itens importantes e pelo que a gente ouve, que a gente vê, você consegue resolver, você se dá por satisfeito a questão segurança no shopping? Eu estou satisfeito. Nós temos instalado uma série de equipamentos de segurança. Em toda cidade você tem que aprender um pouco, aprender a cultura, aprender a dinâmica e aprender como funciona a segurança na cidade.
Nós tivemos alguns desafios nas primeiras semanas, muito cedo. Isso lhe deu rápida experiência de como é que é a situação, né? Sem dúvida. Sim, sem porque dúvida. é uma área nova, é uma área de expansão. Você chega e coloca um equipamento desse numa área de que o raio primário não está ainda acostumado, ainda não está habilitado para isso. E a logística, a quantidade de linha de ônibus que passam lá na frente, como é que isso está, qual é o estágio em que isso se encontra? Ou vocês só têm interesse mesmo naquele que chega com o seu carro? Não, de forma alguma. Só mais uma vez para te dar um referencial de Fortaleza, que é a nossa base, provavelmente mais de 30% do nosso fluxo lá não chega necessariamente de carro. Então a gente está certo que Mas aqui uma medida 100% importante. ainda chega. A grande maioria, não chega a 100%, tem algumas... Porque há essa carência logística de transporte público, coletivo, que passe por lá. Há uma carência, nós estamos discutindo com os órgãos de transporte público como implementar, não só para o público que visita o shopping, mas também para funcionários, lojistas. Então, é importante que o shopping seja servido por um sistema de transporte público. Nós, belenenses, temos uma vontade incrível que uma empresa como essa, que tem shopping em várias capitais, possa trazer novos operadores, aqueles que ainda não estão na cidade. Porque repetir operadores não traz grandes atrações, né? Mas novos operadores, quem dera que a gente pudesse ter o mix que tem no Iguatemi de Fortaleza e coisa parecida. O que é que falta para fazer essa mobilidade de operações? Eu acho que hoje eu devo ser um dos maiores advogados de Belém, fora de Belém. Quando a gente olha o sucesso das operações do Bosque Grão-Pará, operações inovadoras, como você falou, únicas na cidade, são claramente casos de sucesso. Você olha uma Tok Stock, uma Zara, são operações que estão entre as melhores do Brasil, não é nem olhando fora do grupo. Quando eu olho, então mostra exatamente isso que você está falando, o apetite que o belenense tem por essas inovações. E hoje, apesar de todas as dificuldades da economia, apesar de toda a retração que está havendo no varejo, uma das missões que eu considero pessoalmente como minhas é conseguir bater na porta desses grandes operadores, uma Sephora, uma Forever 21, grandes operadores, e convencer, olha, tem uma cidade chamada Belém, uma cidade grande que talvez não esteja no teu radar, mas que olha que esses outros operadores aqui, premium de qualidade, operadores multinacionais, foram para lá, estão tendo um sucesso que não estão conseguindo ter em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Então, eu não tenho dúvida, até pela própria novidade aqui. Né? Uma operação como a Tok Stock, o metro quadrado dela aqui, deve vender muito mais do que vários outros mercados dela aí. Sem dúvida, sem dúvida. Surpreendeu a nós. Azar e assim por diante. Então demonstra que o ponto ideal são operações que ainda não tenham na cidade, inéditas. Sem dúvida. E a minha missão, vender Belém em São Paulo. E da mesma forma, uma coisa que é importante também é levar o que Belém tem de bom para outras cidades. Então, vocês têm uma culinária aqui fenomenal. Eu conhecia Belém, de visitar, passar em aeroporto. Agora eu estou tendo a oportunidade de passar final de semana em Belém, passar a semana em Belém. E estou conhecendo a quantidade, a qualidade dos restaurantes de vocês. É um absurdo se eu não for capaz de levar uma operação de restaurante que vocês têm aqui com a culinária paraense para Fortaleza. Fortaleza tem um fluxo turístico gigantesco. Agora, aqui. Em setembro, uma operação nortista, não é especificamente daqui, mas o engenho do Dedé, que começou em Manaus, deu um pulo aqui, já está indo para Fortaleza e lá com vocês. Né? Exatamente. Então está na hora de você trazer alguém de lá. Traz o Coco Bambu, que nasceu lá, de repente já passou por Rio e São Paulo e não chega aqui. Essa ideia que a gente quer ter de um empreendimento novo como o Bosque. Exatamente. E é esse o objetivo do grupo. A gente acha que por ser um grupo de shopping center profissional, estruturado, mas razoavelmente pequeno, a ponto de conseguir ter essa inteligência, essa sensibilidade sobre os pontos fortes e as peculiaridades de cada região. Então, isso é claramente o nosso objetivo. Então, vocês não têm mais interesse em negociar lojas ou aumentar o mix local.
essa parte que está faltando, esses 40% que ainda não foram comercializados, é para operações de fora? Não, não necessariamente. A gente precisa ter um equilíbrio. Um shopping saudável precisa ter um equilíbrio entre operações de fora e operações locais. Vocês já tiveram alguma experiência de turnover nesse pequeno espaço de tempo que vocês estão aí? Porque 10% é considerado normal. Eu tenho lido aí que, em função da crise, isso ampliou, está 20%. Sim. Sim. E vocês já tiveram essa experiência? Tem sempre, principalmente um shopping novo, tem sempre empreendedores iniciantes que não são tão profissionalizados. E mais uma vez, voltando à situação de crise, é um desafio para todo mundo. É um desafio para uma Zara, o maior varejista do mundo, é um desafio para um varejista local. Mas, mais uma vez, eu vou voltar à experiência de Fortaleza. Boa parte do nosso sucesso lá foi identificar operadores locais que com o suporte correto, com o investimento correto, com o tempo correto, conseguem se desenvolver. Então, uma das razões de um shopping center existir, a gente acredita que também é desenvolver o empreendedorismo local, porque senão era muito fácil, não precisava nem vir aqui. Eu vou para São Paulo, trago todo mundo pronto e resolvo a operação. Então, encontrar e desenvolver empreendedores locais é muito importante. Convencer o Roxy a sair da operação dele a 31, 30... Única, e fazer uma segunda. Exatamente. A gente considera uma vitória, a gente considera um presente para a cidade, né? Então, é importante que eu encontre outros Roxys, é importante que a gente leve um Cairu, por exemplo, para fora de Belém. A gente entende que é um desafio sempre, mas é importante oferecer essa oportunidade. É bom vocês trabalharem com esse dinamismo entre as cidades, entre o shopping de vocês. São 3 apenas, mas dá para fazer uma coisa, são 3 regiões completamente diferentes. Exatamente, exatamente. E eu acho que principalmente a proximidade entre Belém e Fortaleza é maior do que eu acreditava no começo. E há uma sintonia muito grande de mercado e cultural entre Belém e Fortaleza. Sempre houve, né? Exatamente. Se você for ver aí o fluxo de passagem aérea entre Belém e Fortaleza, é o triplo de Belém e Recife, por exemplo. Ou 4 vezes mais do que Belém e São Luís. Quer dizer, já há uma certa adoração, um certo xodó entre as duas cidades. Entre as duas cidades, o que sem dúvida é muito interessante. E o comércio do Pará foi desenvolvido pelos cearenses, você deve saber disso? Não sabia. Então fique sabendo, porque você encontrava cearense em todos os lugares. São os grandes comerciantes, os grandes mascates brasileiros. Sim. Eles invadiram todo o interior do Pará. Aqui você chega em Santarém, o comércio, a grande maioria teve uma origem lá cearense. Né? Que começou com a rede com S, e hoje já estão grandes organizações e assim por diante. Fantástico. Novos investimentos do Jereissati Centro Comercial. Eu acho que a gente ainda é cedo para pensar. Dentro disso vem aquela pergunta básica. Você, CEO de uma empresa que mexe com varejo, dessa envergadura, como é que você está vendo? Não dá mais para baixar. Já chegamos no fundo do poço, já estamos subindo, como é que está? Eu começo a ver sinais de que a gente começa a subir. Em nível de faturamento de shopping, você já nota isso? Os shoppings, nós temos a sorte dos nossos shoppings estarem numa situação forte e estarem crescendo. Aqui, como eu te falei no começo, fantástico, surpreendendo. O Iguatemi de Fortaleza é realmente uma fortaleza. Sim, muito bem. Ela é o concurso, né? Não dá para você comparar muito o Iguatemi de Fortaleza pelo tempo que já está no mercado, pela participação dele nesse mercado. Mas a base já era muito alta, então ele continua, mesmo uma base alta, ele continua crescendo. E Campo Grande, como é que está a situação? Campo Grande e Belém, porque são dois equipamentos lançados muito perto e numa época difícil. Campo Grande é um desafio maior do que Belém. Pela localização, sim, pela dinâmica da cidade, eu acho que até pela cultura da população. Belém, como eu te falei, eu vejo claramente que esse shopping vai ter uma expansão muito antes do que os 10 anos que levaram em Fortaleza. Mais uma vez, pela dinâmica, pelo nível de discussão, pelos índices de fluxo. A maturação prevista tecnicamente são 2, 3 anos? São 3 anos. 3 anos. Você acha normal. que dá para maturar antes? Eu acho que a gente atinge, se a gente considerar a maturação 90%, 95% de ocupação, antes disso, tranquilamente.
Fabrício, parabéns pelo empreendimento, pelo trabalho de vocês. Continuem nessa linha que a coisa está dando certo, não dá para mexer, né? Realmente nós gostamos muito, é a nossa praia, não tenha dúvida, e lá é uma praia considerada um pouquinho mais longe, mas que tem que valer a pena, né? Você chegar lá tem que valer a pena. Sem dúvida. Então isso é muito importante. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana no mesmo horário. Tchau.